Sejam bem-vindas à jornada Meu Filho Canhoto. Aqui nós compartilhamos estratégias para você ajudar o seu filho canhoto com os deveres de casa. Eu sou a Emanuela Correia e o tema de hoje, dessa live de hoje, é como ajudar o seu filho canhoto a escrever sem se sujar, sem sujar a mão enquanto escreve. Hoje a gente começa uma semana bem interessante das lives, né? Até a semana passada, o nosso objetivo era descrever quais são os desafios que as crianças canhotas podem enfrentar na escola, para que hoje a gente pudesse começar uma semana em que nós vamos compartilhar as técnicas. Então, eu espero que vocês em casa tenham observado os desafios do seu filho canhoto, para hoje a gente poder já começar, né, a ver as técnicas especificamente. Né, a partir dessa semana a gente vai compartilhar essas técnicas para você poder ajudá-lo em casa. Então, como sempre, né, eu planejei a live de hoje para dividir assim, os 15 primeiros minutos, eu vou dar toda a teoria, né, a gente vai compartilhar as técnicas, e os outros 15 minutos eu vou tirar, então, dúvidas, ou que me foram enviadas por e-mail, ou dúvidas que vocês me enviam por mensagem privada. Vou deixar aqui o meu e-mail para o caso de vocês quererem mandar sobre outro assunto qualquer dúvida, alguma pergunta, ou compartilhar uma experiência. Então, o meu... Ah, que pena, travou, né? Às vezes a internet realmente deixa a gente na mão, nessa época de quarentena que tem tanta gente em casa, né? Vamos ver se... Eu vou tentar modificar aqui a internet para ver se ajuda um pouquinho. Então, eu espero que... Melhorou? Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Ou ainda está travado? Espero que tenha melhorado a conexão. Veja só, então, o assunto de hoje que nós vamos tratar é sujar a mão enquanto escreve, certo? Então, eu espero que vocês tenham observado a criança de vocês e tenham conseguido identificar quais são os desafios. E sujar a mão, ainda que não seja um desafio específico da sua criança, é bom você prestar atenção, porque essa é uma reclamação de todos os canhotos, né? Eles sujam as mãos, não sujar a mão, o canhoto entorta o punho. E isso não é positivo, porque no longo prazo isso termina gerando dores, né, no punho, pode gerar uma síndrome do túnel do carpo, precisa estar atento e precisa ajudar as crianças para que elas tenham a postura correta com a mão, para não só evitar que ela se suje, mas para a gente garantir que a criança vai conseguir escrever com conforto sem afetar o seu bracinho, não é? Então, essa era uma coisa que eu queria dizer para vocês, que a coisa que os canhotos mais reclamam é sujar as mãos. Todo canhoto já enfrentou esse problema em algum momento da vida, seja pintando, seja desenhando, seja escrevendo, e é por isso que eu queria compartilhar com vocês as técnicas em todas essas esferas, para que a gente possa ajudar a criança e orientar a criança em todos os momentos, certo? Então, vamos começar pensando na pintura, quando eles são menorzinhos. Vou pegar aqui uma canetinha. Então, quando as crianças vão pintar com essas canetinhas de feltro, né, e mesmo quando vão usar essas canetinhas que tem, né, essa ponta porosa, que eles vão pintando, se eles passam a mão em cima do que eles pintaram, isso vai fazer com que a mão fique suja e vai também muitas vezes borrar o que eles estão pintando. Então, a técnica que a gente precisa compartilhar com a criança, precisa orientar a criança, é para que ela comece a pintar da direita para a esquerda, porque assim a mão dela não cobre ela girar o papel à medida que ela for pintando. Então, ela pinta, por exemplo, ela tem um bonequinho para pintar. Ela pinta a cabeça, vira um pouquinho. Pinta o corpinho, vira um pouquinho. Pinta a perninha, vira um pouquinho. Ela pode sempre girar o papel, ela nunca deve entortar a mão. Então, o problema maior de se sujar não é só ficar com a mão suja e com o caderno sujo. É adotar posturas na mão, posições na mão, que não são adequadas para a criança canhota. Então, agora a gente então conversou sobre essa questão das canetinhas de feltro, e eu queria conversar com vocês sobre outras possibilidades em que a criança pode se sujar. Uma outra possibilidade é quando ela vai pintar com pincel. Muitas vezes o que eu vejo é criança segurando o pincel assim, mais alto, para não encostar a mãozinha, né? Porque se ela encosta a mãozinha, ela se suja, ou entortando a mãozinha também.
Isso é uma outra coisa que a gente precisa prestar atenção. Porque ficar muito tempo segurando o pincel com a mãozinha levantada também é ruim, não só para o punho, mas é ruim para o ombro e para o cotovelo, né? E para a coluna, porque imagine você pintar alguma coisa com a mão pendurada assim, não é? Então, a gente precisa, eu quero dar um oi para todas vocês que estão aqui presentes, né? Obrigada pela presença. Minha tia está aqui, oi, tudo bem? Mas veja bem, vamos continuar então sobre o pincel. Não manter a mãozinha pendurada. O que fazer com o pincel? Uma das possibilidades é você girar o papel à medida que vai pintando. Mas, quando é uma pintura que precisa ser pintado de uma maneira horizontal, né? Infelizmente, o ideal, infelizmente ele vai se sujar se ele pintar assim. Então, o ideal é a mesma técnica com o pincel que usou com a canetinha de feltro. Pintar sempre nesse sentido, que é da direita para a esquerda, para que nunca passe a mão em cima do que escreveu. Mas veja bem, é muito importante que a criança só faça essa posição de vir da direita para a esquerda na hora da pintura, para que ela não se confunda na hora da escrita. A criança precisa lembrar que para escrever, ela vai sempre da esquerda para a direita. Então, ela precisa saber que é só durante a pintura, para que ela não suje a mão, que ela vai usar essa direção, esse sentido, certo? Então, agora vamos falar de uma outra situação em que a criança pode sujar a mãozinha quando ela vai escrever. É a escrita no quadro. Vários pais me perguntam isso. Que quando o filho vai, a professora chama, por exemplo, você pode vir aqui no quadro responder uma pergunta. E aí né, quadro de giz. A criança canhota vai escrever e ela passa a mão em cima do que ela escreveu. Não só ela suja a mão, como ela apaga o que ela acabou de escrever no quadro. E como é que a gente soluciona essa questão? Veja bem, foi com relação ao giz. A criança pode segurar o giz mais baixo, né? Então, aqui tá o giz. Vamos fazer de conta que aqui é um giz. Então, a criança vai segurar o giz um pouco mais para baixo e ela vai escrever com a mão também para baixo. O que ela não pode é escrever na mesma linha em que ela está, né? Ela não pode escrever, posicionar o giz na mesma linha que ela está escrevendo, porque se ela fizer isso, ela apaga o que ela escreveu no quadro. Então, ela mantém a mãozinha para baixo, ela segura o giz um pouco mais para baixo, mas não muito mais para baixo, senão quebra o giz. Então, ela, 2 dedinhos da ponta do giz, ela segura, e aí ela pode escrever com tranquilidade, sem apagar o que ela escreveu, e também mantendo a mãozinha limpa. Às vezes, nas escolas, tem escolas que não usam giz, né? Usam canetas, essas canetas, que eu não sei como é que chama, essas canetinhas que eles usam no quadro branco, né? Então, o que acontece? Algumas dessas de hoje em dia não tem problema, elas escrevem tanto assim para baixo, quanto nessa posição assim para cima. Então, não tem problema. Agora, se por acaso a criança se depara com uma dessas canetinhas que só escrevem assim, o ideal é que ela tente escrever de um jeito em que ela não passe a mão, né? Então, como é que ela vai fazer para escrever de um jeito que não passe a mão? Ela vai segurar um pouco mais para cima e, infelizmente, nesse caso, ela vai ter que manter a mão um pouco afastada do quadro mesmo, para o caso dessas canetinhas que só funcionam nessa posição. Se é uma canetinha que funciona dos dois jeitos, ela pode segurar assim e escrever sempre com a mão para baixo, para que a mão não cubra o que ela escreveu, certo? Então, e com relação aos materiais do dia a dia, canetas. Então, o que acontece quando a criança vai escrever e ela termina se sujando? Isso sempre acontece porque ela passa a mão em cima do que ela escreveu. Então, o que a gente precisa prestar atenção é na postura adequada para ela escrever de maneira que ela não passe a mãozinha em cima. Então, quais são as técnicas? São 5 coisas que é preciso lembrar na hora de a criança escrever para que ela não suje a mão. A primeira coisa é manter o punho esticado. Então, nunca dobrar o punho. Manter o punho esticado é a primeira coisa. A segunda coisa é ajustar o papel. Por quê? Não, eu vou pegar um papel aqui para mostrar para vocês. Façam essa experiência em casa, para vocês verem, né? Pegue um papel, se você é destro, pegue um papel
e coloque o papel paralelo ao seu braço esquerdo. Se você é canhoto, pegue o papel e coloque ele paralelo ao seu braço direito. Então, o canhoto vai ficar com o papel paralelo ao braço direito e o destro vai ficar com o papel paralelo ao braço esquerdo. A gente vai fazer essa experiência para a gente ver como a criança se sente, né? Então, veja só. Quando a criança canhota tá com o papel virado na posição do destro, fica muito mais difícil ela escrever sem passar a mão em cima do que ela escreveu. Então, a primeira coisa que a gente precisa orientar a criança é manter o punho reto. A segunda coisa é manter o papel na posição adequada para uma criança canhota, que é paralelo ao braço esquerdo. Então, o papel tem que estar paralelo ao bracinho dela. Punho esticado, papel paralelo ao braço esquerdo. Terceiro ponto que precisa prestar atenção. O papel tem que estar na esquerda, o que se chama de linha do centro. Linha do centro é o seguinte, uma linha imaginária que a gente pode pensar que passa aqui, ó, do nosso nariz até o nosso umbigo. Então, a gente tem essa linha. Para uma criança canhota, ela precisa posicionar o papel à esquerda dessa linha imaginária. Então, o papel, ele não pode estar, por exemplo, aqui na frente dela. Ele tem que estar à esquerda dessa linha imaginária, certo? Então, ó, punho esticado, papel paralelo ao braço, papel à esquerda da linha do meio, que é a linha imaginária, certo? Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é manter a mão. Vou pegar um lápis aqui para simular para vocês. A criança tem aqui, certo? Então, olha só. Se ela segura o lápis e a caneta, principalmente, que é o que mais suja, e ela passa a mãozinha em cima da linha de escrita, a mão dela vai sujar. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que manter a mão abaixo. Aqui tá a linha, ela vai escrever, ó, assim, ó. Tá vendo? A mão nunca passa em cima do que ela escreveu. Então, punho esticado, papel bem posicionado, à esquerda da linha e paralelo ao bracinho. Qual é a quarta coisa? A mão abaixo da linha de escrita. A quinta coisa é segurar o lápis mais alto do que o comum. Qual é o comum? Normalmente as pessoas seguram o lápis, né? Aqui, ó, já pertinho da ponta. Como é que a criança canhota deve segurar o lápis para evitar que ela suje a mãozinha quando escreve? Ela vai contar, ó, 2 dedos da ponta do lápis e ela vai segurar aqui, ó, certo? Então, ela vai segurar o lápis. Por quê? Porque assim ela consegue ver o que ela está escrevendo e ela consegue escrever sem se sujar, certo? Então, fazendo aqui uma retrospectiva, um resuminho de tudo que nós falamos sobre esses 5 pontos para não sujar a mão quando escreve. Número 1, vamos esticar o pulso, o punho, né? Manter o punho esticado. Número 2, papel paralelo ao braço. Número 3, o papel à esquerda da linha do meio. Número 4, escrever abaixo da linha, não em cima da linha. E número 5, segurar o lápis mais alto do que o comum. Então, essa é a postura. Normalmente, a criança vai começar usando lápis. Então, muitas vezes, os pais não percebem, quando elas ainda são pequenas, quando ainda não começaram a usar caneta para escrever, que a criança está passando a mão em cima do que escreveu. E é muito importante que a gente já comece a treinar com a criança, desde que ela comece a escrever, mesmo com lápis, mesmo que ainda não suje a mão, que ela comece desde cedo a criar o hábito de escrever com a posição correta do papel, de segurar o lápis, de manter o punho, da distância da ponta do lápis. Tudo isso, esse hábito que ela vai adquirindo desde pequena, quando ainda usa o lápis, vai ser muito importante para quando ela for usar a caneta. Então, é importante que vocês agora já, mesmo que eles sejam pequenos, que não usem caneta, prestem atenção e orientem a criança. Vamos aproveitar esse momento em que a gente ajuda as crianças com as tarefas de casa, ou às vezes crianças que estão tendo aulas online, para a gente já habituar a criança com esse hábito positivo, que é importante para ela, que vai ajudá-la para que no futuro, quando ela comece a usar caneta, ela não se suje e ela também não desenvolva posturas equivocadas que no futuro vão gerar dores
existem alguns materiais que podem ajudar também. Existem canetas que secam mais rápido, o que é uma coisa positiva para o caso daquelas crianças que eventualmente podem passar a mãozinha em cima do que escreveu. Existem também, eu vou mostrar aqui para vocês, umas canetas que elas são arredondadas, olha, elas são feitas para canhotos, são arredondadas, por quê? Porque na hora que a criança, e veja que elas também são triangulares para ajudar, elas têm um lugar aqui, ó, para a criança apoiar os dedinhos, ó, né? Ela consegue apoiar o dedinho certinho, tem um antiderrapante, né? E ela consegue ver o que ela escreveu, né? E consegue escrever sem passar a mãozinha em cima, porque essa voltinha da caneta ajuda com que a mão não passe em cima. Isso a caneta pode ajudar, mas não é o mais importante. O mais importante são esses 5 aspectos que nós conversamos agora, não é? Então, eu queria saber se alguém que está aqui presente agora tem alguma... Gostaria de... Alô? Vocês estão me vendo? Ah, voltou. Desculpa, eu apertei aqui sem querer. Eu estava tentando ver se tinha alguma pergunta ao vivo agora e terminei apertando para virar a câmera. Então, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta agora. E se vocês não tiverem, vou responder perguntas que já me foram enviadas em outros momentos, em outros meios, né? Às vezes por mensagem privada, às vezes por e-mail, né? Dúvidas que me chegam sobre essa questão de sujar a mão. Eu recebi um e-mail de uma pessoa que me disse o seguinte: ela vinha treinando com o filho a postura correta, né? Essa postura para poder escrever sem se sujar, mas infelizmente a criança não estava aprendendo. Daí ela levou a criança para um terapeuta ocupacional para ver se a criança tinha algum problema na habilidade motora fina, e a criança recebeu um diagnóstico de que não tinha nenhum problema. Então, ela me procurou. E o que estava acontecendo? De por que a criança dela não conseguia fazer a postura correta? Aqui, a terapeuta ocupacional disse que a criança não tinha nenhum problema físico. Então, eu achei que isso é uma pergunta muito interessante. Eu queria trazê-la para vocês também, além de responder para essa pessoa em especial. Eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que isso é muito importante. Veja só. Não necessariamente você dizer para a criança qual é a postura correta e você tentar treinar com ela é suficiente. É preciso que uma coisa muito importante que você precisa fazer é prestar atenção se o dedinho dela está escorregando na hora dela escrever e dela pintar. Porque se a criança está tentando escrever e o dedo está escorregando, ela não vai conseguir manter essa postura que nós conversamos até agora. Então é preciso prestar atenção. Desculpe. É preciso prestar atenção se o material que ela está usando é muito escorregadio. Então, além de todas essas técnicas que a gente compartilhou até agora, é importante que o lápis ele esteja adequado. Pode ser, né, ou caneta, como eu disse, como eu mostrei antes para vocês, esse tipo de caneta aqui. É uma caneta que tem um antiderrapante, né? Não precisa necessariamente... Deixa eu ver se eu tenho uma outra caneta aqui. Ela tá ali, minha outra caneta. É uma caneta que, se ela tiver uma borrachinha na ponta, uma caneta que tenha qualquer coisa... Filha, me dê essa caneta que tem aí, por favor. Minha filha chegou aqui, ela vai me ajudar, que eu quero mostrar para vocês o que significa aqui. Obrigada. Que eu quis, olha só. Essas canetas que tem qualquer coisa nessa parte aqui, que permita que o dedo não escorregue. Então, qualquer coisa positiva, qualquer caneta que tenha essa parte aqui, mas ou emborrachada, ou que tenha alguma coisa que segure o dedinho para não escorregar. Então, o que eu recomendo é que vocês procurem canetas com tinta que seca mais rápido e que tenham alguma coisa nessa área que impeça o dedinho de escorregar. Porque é fundamental que a criança tenha a possibilidade de controlar o lápis. Senão, não vai adiantar. Você pode repetir para ela muitas vezes essas técnicas todas que nós conversamos. Ela vai conseguir posicionar o papel corretamente, ela vai conseguir esticar o pulso, ela vai conseguir manter a mão abaixo da linha, mas na hora de segurar o lápis,
ou a caneta que ela vai usar para pintar, ou que ela vai usar para escrever, o dedinho vai escorregar. Então, é importante que ela também tenha algo que impeça o dedinho de escorregar. Não é? Então, eu espero que vocês, que tenha ficado claro. Ficou claro para vocês o que eu quis dizer sobre o material de escrita? Conversem comigo, me contem aqui o que vocês estão achando, se vocês têm alguma dúvida específica, ou se eu posso dar continuidade com outras dúvidas que eu já recebi antes. Vou ler a sua pergunta. Minha filha tem 4 anos e está com dificuldade em escrever. É muito natural, né? Essa idade é a idade que você vai começar a ver que ela vai ter realmente, assim, alguns desafios. Ela vai enfrentar alguns desafios, mas não se preocupe, porque com as técnicas adequadas você vai conseguir ajudá-la e logo, logo ela vai estar escrevendo super bem. Então, veja só, se ela está com dificuldade de escrever, você tem que prestar atenção em qual é o desafio principal dela. É a formação das letras? Ela é a maneira de segurar o lápis? A gente precisa identificar e observar a criança para saber exatamente qual é o desafio dela. Porque a partir do desafio específico dela, a gente pode saber qual é a técnica mais adequada para ela. Mas, de qualquer maneira, já comece a trabalhar com ela essa questão da posição do papel, essa questão, né, de como manter o punho, de como segurar o lápis. Eu não sei se você viu a live que nós fizemos ontem, sobre os desafios da criança menorzinha, né, a criança de 4 a 6 anos, que tem essa questão, né, da posição da formação das letras. Oi, Kelly, seja bem-vinda aqui à live. Então, com 4 anos, existem esses desafios específicos. Sim, tá, eu estou vendo aqui a sua sugestão para mostrar as técnicas usando uma criança sentada na mesa, não é? Para visualizar. Farei isso, vou fazer, então, um videozinho com minha filha, sentada, e vou postar no Instagram, para que vocês possam ver, não é? Exatamente. Eu já tenho alguns, no meu canal, eu já tenho alguns vídeos que mostram essas técnicas. Então, não sei se você está pensando em alguma técnica mais específica, mas eu vou fazer, de qualquer maneira, um outro vídeo curtinho hoje mostrando essas técnicas, né, adequadas para não sujar a mão. Porque isso é fundamental, de lembrar esses 5 aspectos que nós conversamos até agora, não é? Teve uma pergunta aqui mais cedo, né, da Dani, perguntando se as lives da semana passada estarão disponíveis e pelo horário você não conseguiu assistir, né? Dani, pois é, infelizmente, assim, eu só consegui me organizar agora para fazer nesse horário. Eu gostaria, inclusive, de mais para o final da semana, eu vou conversar com vocês sobre qual é o horário que funciona melhor. De repente, a gente encontra um outro horário em que a gente possa se encontrar, né, e que seja mais fácil para todo mundo. Qual seria o horário que, para vocês, é um horário mais adequado? Então, eu tenho 2 possibilidades. A minha possibilidade seria às 12h15 ou às 18h15. Não sei se funciona para vocês essa opção de 18h15 melhor do que de 12h15. De qualquer maneira, vocês podem me falar, não é? Qual é a possibilidade de vocês e qual é o horário que funciona melhor. Então, as lives, eu vou publicar, né? Algumas lives, mas eu vou publicar aos poucos. Eu não estou ainda publicando todas ao mesmo tempo. Então, infelizmente, se você não puder participar, mas você pode me mandar algumas perguntas. As lives ficam disponíveis no Stories por, né, 24 horas. Aí, se você puder assistir em outro horário, não é? E é isso, assim, eu acho que, infelizmente, como eu não estou ainda conseguindo postar e publicar todas as lives, a gente vai tentando se conversar de outro jeito. Você pode me mandar e-mail ou mensagens com suas dúvidas, e a gente vai tentando encaixar as dúvidas nas outras lives também. A gente pode ir conversando sobre os assuntos, né? Que bom, Kelly, que você gostou dessa sugestão. Funciona essa sugestão de fazer um videozinho com a criança, né? Eu acho que fica mais visualmente, fica mais fácil realmente de vocês entenderem. Eu vou fazer isso, sim, eu acho que fica melhor do que só explicar a teoria, né? Então, eu queria completar aqui com vocês, né, de qual é o maior, só para fechar esse assunto, não é, de sujar a mão enquanto escreve, por que
eu sempre acho que essa é uma das coisas mais importantes que a gente precisa observar na criança. Porque quando a gente não ajuda a criança a se sujar, ela vai tentar sozinha encontrar uma solução. E não necessariamente a solução que ela vai encontrar é a melhor para ela. É por isso que a gente precisa ajudá-la com essas técnicas, para que ela possa ter a melhor técnica possível, a técnica mais adequada para o corpo dela. Né? Então, o maior benefício que eu vejo de a gente ensinar para a criança essas técnicas para não se sujar é ela ter uma postura adequada para as mãos, de maneira que ela não só mantenha o caderno limpo e as mãos limpas e a roupa limpa, como também ela tenha a possibilidade de respeitar a fisiologia do corpo dela, né? Não alterando a maneira como ela escreve, não trazendo dores para o futuro que são totalmente evitáveis, né? A gente vai encontrar nos adultos canhotos sempre alguma pequena reclamação de uma dorzinha aqui, uma dor de coluna, uma dor no punho, uma dor no dedo, uma dor no ombro, que eles não necessariamente relacionam ao fato deles terem adotado uma postura que não era adequada. E, infelizmente, tem tudo a ver com a maneira como eles se posicionam. E na verdade, todas as vezes que a gente se posiciona para fazer alguma coisa, aquilo se reflete em outras áreas. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? A maneira como a criança escreve, normalmente é a maneira com que ela escova os dentes, normalmente é a maneira como ela come, normalmente é a maneira como ela cozinha. Então, todas as outras atividades terminam refletindo a mesma postura, porque a pessoa vai tentando achar posições, e aí, por exemplo, ela levanta o braço demais, aí ela entorta o punho, sabe? E ela entorta a cabeça, e ela vira as costas. Então, todas essas posturas, no longo prazo, vão trazendo dores para o corpo que são evitáveis. E elas são evitáveis com essas técnicas que a gente vai aprendendo e a gente vai ensinando para a criança, né? A gente ajuda ela dessa maneira. Tá travando muito, né? Eu tô vendo a mensagem dizendo que tá travando muito. Eu sinto muito que não esteja funcionando como deveria, né? Então, o que acontece se a gente não ajudar a criança a se manter limpa? O que acontece se a gente deixa a criança se sujar? A pior coisa que pode acontecer é a criança fazer justamente essas posturas, né, inadequadas para tentar evitar a sujeira e ela terminar desenvolvendo dores desnecessárias. Isso é o pior que pode acontecer. Então, pior do que se sujar, pior do que um caderno sujo, é a criança desenvolver um problema físico no punho ou em alguma outra parte do corpo. Tá sem, a conexão tá ruim mesmo, agora até travou. Então, só para a gente resumir aqui, a gente terminar a live, né? A gente precisa prestar atenção nas crianças desde cedo, mesmo que ela ainda não use caneta, mas ainda está usando lápis, mas a gente já está prestando atenção, porque esse hábito de escrever com a mão correta, para não se sujar, enquanto ela está usando o lápis, vai se refletir na maneira como ela vai escrever com a caneta no futuro. Então, imediatamente a criança começou a escrever, a gente já ensina as técnicas corretas para ela, não é? Então, vamos pensar nessas cinco posições que são importantes. Está travando muito, né? Sinto muito. Eu vou fazer um vídeo curto depois. Eu vou fazer um convite para vocês. Veja só. Vou fazer um resumo dessa live no meu canal do Telegram. Se você ainda não faz parte, se junte a nós lá no canal do Telegram. O canal do Telegram se chama Canhotopia. Você pode ou entrar tem o link para entrar no Telegram lá na bio do Instagram, ou você pode diretamente no próprio Telegram procurar o canal Canhotopia, e lá eu sempre faço um resumo das lives e eu trago também algum material complementar. Eu espero vocês lá no canal do Telegram para a gente poder continuar essa conversa e eu fazer um resuminho, tá bem?